Depois de meses de rompimento, Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversaram. E o encontro se deu na casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Direto para Brasília, Janaína Camelo, chegando com as informações, os detalhes dessa reunião, quando foi, o que se sabe. Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Inclusive, hoje cedo, Davi Alcolumbre comentou sobre isso. Viu? Ele foi questionado por jornalistas assim que ele chegou no Senado sobre como é que foi o encontro. Mas o presidente do Senado se limitou a dizer que é segredo. Mas, de fato, aconteceu ontem à noite na casa do ministro Alexandre de Moraes. Foi um jantar organizado pelo ministro do STF, também por Cristiano Zanin, que também estava presente nesse jantar, e o objetivo foi, especificamente, reaproximar o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque a gente sabe, né, Thiago, que os dois estavam tendo ali uma crise na relação já há algum tempo, desde o início, desde o final do ano passado, mas especialmente logo depois que o Senado rejeitou o nome de Jorge Messias para a vaga aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma indicação do presidente Lula, foi considerada uma das maiores derrotas do governo Lula lá no Congresso. E nos bastidores se falou ali na época que houve uma certa articulação nessa rejeição por parte de Davi Alcolumbre, que tentava emplacar outro nome na ocasião, que era o nome do senador Rodrigo Pacheco, aqui para essa vaga no Supremo. Enfim, desde então os dois estavam ali sem se falar, né? Apenas ali nos eventos oficiais, em agendas oficiais. Então foi o primeiro encontro informal mesmo que os dois puderam ter uma longa conversa. Por quem ali, de quem organizou, porque foram vários atores organizando esse jantar, viu, Thiago? E um deles ali disse que o seguinte, que os dois falaram sobre vários assuntos. Falaram sobre todas as pautas, muitas pautas ali do governo federal, de interesse do governo federal, que estão parados no Senado, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, como, por exemplo, a PEC da segurança pública. Falaram também sobre reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, mas evitaram um assunto, que é o assunto indicação para vaga no STF e Jorge Messias. Sobre isso, os dois evitaram falar. A gente sabe que nos bastidores o presidente Lula diz que pretende ainda fazer uma indicação de Jorge Messias mesmo ainda nesse ano. E publicamente Davi Alcolumbre já disse que não aceita nenhum tipo de indicação, não antes das eleições. Enfim, mas esse assunto foi evitado. No fim das contas, Thiago, em resumo, por quem articulou ali esse encontro, esse jantar foi visto como muito positivo no fim das contas, viu? Bom, Janaína, então os bastidores desse encontro, que foi arbitrado pelo ministro Alexandre de Moraes, e você vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre o Dia dos Pais, quem pode visitar quem, em relação à justiça, claro. Até daqui a pouco. Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, você gosta de dizer que os tempos mudaram, né? Principalmente quando cita o Supremo Tribunal Federal. Eu jamais imaginei que a gente ia dar uma notícia de o presidente da República com o presidente do Congresso Nacional e um encontro sendo arbitrado, entre aspas, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que te parece isso, hein, Dora? Me parece que isso seja o retrato da disfuncionalidade dos poderes da República. As coisas estão disfuncionais e a gente vê como elas estão disfuncionais quando ministro do Supremo Tribunal Federal tem que fazer a intermediação entre presidentes de outros dois poderes. Isso não é função. Meu Deus do céu, é preciso que a gente repita que a função do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição, a aproximação, mediação, isso é função dos políticos. Então, é uma coisa completamente, que aí o resultado é saudável, todo mundo acha tão bacana, nossa, que ótimo, mas não se enxerga que isso não é a natureza, não é a natureza do funcionamento dos poderes, não é assim. Mas como hoje, quando eu digo, Thiago, que os tempos mudados, é porque hoje esse tipo de coisa, a precisão, parece que não tem a menor importância. Aí quando as coisas assumirem um volume, uma dimensão insustentável, aí as pessoas vão ver, nossa, mas é porque lá atrás começou a haver equívoco em cima de equívoco. E sobre esse aspecto da relação dos poderes. Da outra questão, que a relação é a convivência institucional,
dos presidentes dos dois poderes, do Congresso e do Poder Executivo, da Presidência. Uma coisa é um jantar, outra coisa é o que será dessa, ao que eu me referi, convivência institucional. Aí a gente vai ver, isso só vai dar para ver se essa coisa foi recomposta à medida do transcorrer desse segundo semestre, mesmo antes das eleições, se haverá andamento somente das matérias de interesse do governo, PEC da segurança e principalmente a escala 6x1, a escala de trabalho de 6x1. Vamos ver se esse jantar serviu para alguma coisa além de nos dar esse retrato da disfuncionalidade dos poderes. Vilela, eu estava pensando o seguinte, será que se essa reunião tivesse sido organizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, a gente acharia menos estranho? Eu vejo que não é papel do Supremo Tribunal Federal, seja enquanto instituição, seja individualmente através dos seus ministros, fazer um papel político como esse. E esse é de fato um papel político. O papel político deve ser exercido pelos representantes do Legislativo ou do Executivo, mas jamais do Judiciário. E é por isso que a partir do momento em que o Judiciário ele passa a entrar no ringue da política, é natural que haja também as críticas e que tenha conviver com as críticas, algumas mais agudas, algumas injustas, mas isso tudo faz parte das críticas cabíveis no mundo da política. A política ela tem as suas consequências e a partir do momento que o judiciário não guarda os seus limites e entra nesse mundo, aí realmente tem que conviver com a aspereza desse tipo de problema de quem acaba se envolvendo num assunto que a Constituição estabelece claramente que não é o seu papel.